Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesta sexta-feira, chegando um pouquinho mais tarde, porque esses dias aí foram dias muito intensos. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui do acompanhamento desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que colocou a Orcrim de Bolsonaro na condição de condenada. Não escapou ninguém. E tem mais gente aí, os outros ainda estão nessa fila aí, e nós teremos notícias de todos eles que certamente terão o mesmo caminho, apesar de termos tido ali a figura do senhor Luiz Fux, dizendo que não aconteceu absolutamente nada. Ontem, na sessão, inclusive, foi um constrangimento total. Eu vou mostrar aqui para vocês uma cena que eu julguei a definitiva, a mais importante de todas elas, e aqui joga para essa gente da direita, da extrema-direita, uma questão que eles não conseguem responder, porque as imagens, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, valem mais do que 1000 palavras. Bom, vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, trazer aqui algumas informações muito interessantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você, que ainda não está inscrito aqui no nosso portal, que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros, que nesses últimos dias recebeu muitas pessoas, centenas de pessoas vieram para o nosso clube de membros, o que é muito bacana, é muito gratificante. E se puder também, se inscreva no nosso canal de cortes, onde eu sempre coloco ali vídeos mais editados, trechos mais curtos, para você compartilhar ainda mais com seus amigos, as pessoas que você conhece, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Quero começar aqui esse nosso encontro com as bravatas pré-julgamento. Aliás, foi uma surpresa para todos nós, né, que o julgamento tivesse encerrado ontem, porque a previsão é que ela fosse esticada em função dos votos dos ministros e entrasse agora nessa sexta-feira, e nessa sexta-feira a gente já pudesse estar com a nossa comemoração organizada, só que pegou muita gente de surpresa. E eu fiquei ontem extremamente gratificado com o tanto de gente que estava aqui conosco, com tantos canais também transmitido a sessão do STF. Pô, nós tivemos aqui um pico de quase 50 mil pessoas ao vivo conosco aqui, foi muito legal. E olha, mais uma vez, obrigado a todos vocês que mandaram aqui presentes aqui para o nosso portal, que foi um negócio impressionante também, né? Muito legal, muito bacana, muito mais do que qualquer valor aqui, o importante é sentir a energia que vocês mandam aqui para o nosso portal, e das pessoas que não contribuem. É muito importante que essas pessoas saibam que elas podem contribuir simplesmente dando joinha ou compartilhando os nossos vídeos com outras pessoas que elas conheçam, né? Então, enfim, está sendo muito legal e vamos seguir em frente, porque nossa semana agora foi uma semana de muita gratificação para todos nós, que nós estamos há muito tempo lutando contra essa gente, lutando para que o Brasil fizesse justiça, apesar de muitas pessoas acreditarem que isso nunca aconteceria, e do outro lado ter gente que afirmava que não ia acontecer porque eles estão no mundo correto, eles estão defendendo, são os patriotas, enfim. Então a casa caiu para aquela gente ali, para quem está no nosso campo foi um momento muito interessante. E não chega a ser um momento de vingança em relação ao que aconteceu na pandemia, não. Porque o que aconteceu na pandemia ainda será responsabilizado a essa gente toda. Eles não vão escapar disso não, porque nós não vamos deixar e certamente nós vamos fazer muito barulho em relação a isso também, né? Bom, mas aí o Dudu Bananinha, nas vésperas do julgamento, depois do voto infame de Fux, que entrou para a história de uma forma absolutamente constrangedora, virou ali um trapo jurídico, né? Porque ficou colocada em suspeição a pessoa dele, a trajetória dele, diante de tantas contradições e tanto confronto com o direito. Bom, mas vamos aqui ao Dudu Bananinha. A pergunta certa é: quais consequências aqueles que não acompanharem o Fux e o ameaçarem irão amargar? Então, quem votou diferente do Fux estava ameaçando o Fux. Fux trouxe a fundamentação jurídica interna que atesta exatamente o que o governo americano afirmou ao sancionar Alexandre de Moraes. Foi o voto técnico minucioso e muito bem fundamentado, tarará, tarará. E aí ele diz o seguinte, né, no final, que os ministros acompanham, no caso Zanin e a Carmen Lúcia, ou então entrariam também no buraco negro. A escolha inteiramente deles.
Essas ameaças ao ministro Fux via mídia só mostram que Moraes criou uma facção disposta a tudo. Mas fica a pergunta, todos ali estão dispostos a tudo e a todas as consequências que envolvem essa inquisição toda? Pois é, não adiantou fazer medinho, não adiantou falar em lei Magnitsky, não adiantou revogar vistos de ministro, enfim, não adiantou nada. Publicação de embaixada dos Estados Unidos. Agora o delírio Dudu Bananinha está dizendo que, olha, podemos receber aqui no Brasil F-35, né, o F-35, uma série de aeronaves norte-americanas. Mas para quê, Dudu Bananinha? Para bombardear o quê? Qual é o propósito? Agora virou o senhor das armas também? Então foi uma desmoralização total, né? Dudu Bananinha mudou o tom agora. Agora ele é uma pessoa que está entrando para o campo institucional. As bravatas não estão funcionando, então ele publicou: a anistia é sobre fatos, sobre pessoa é privilégio. Então ele não quer anistia para o pai dele, não. Ele está querendo uma anistia em relação a todas as pessoas que se envolveram em determinados fatos, que por acaso são fatos motivados pelo pai dele. É muita picaretagem, né, Dudu? Vai acabar no hospício ou vai acabar numa cadeia se vier para o Brasil, porque a tua batata aqui está assando, tá? O teu inquérito junto com o Malafaia, olha, vai ter desdobramentos aí muito mais cedo do que a Van Filosofia poderia imaginar. Aliás, nosso encontro mais tarde eu vou fazer algumas homenagens especiais ao senhor Silas Malafaia. Poderíamos dizer que é o senhor se lascou todo mundo Malafaia, né? Ou se lascou a todos Malafaia. Pois bem, então vamos falar dele. Agora, outro bravateiro aqui também, que replicava, né, esse discurso de chantagem, de medo, era o senhor Magno Malta, aqui cercado de uma série de pessoas, está ali o braço direito do Silas Malafaia, o Sóstenes, né? E fazendo bravata, né? E todos ali acreditando na bravata, ou pelo menos fazendo coisas que estavam acreditando, né? Do que eu estou falando? Fala, Magno Malta. Nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Então, gente, hoje eu estou com um microfone diferente, eu tive aí problemas técnicos, mas eu tenho sempre o plano B, né? Então, enfim, mas deu para vocês pegarem aqui. Então, Magno Malta, esperou o contato veio. As mãos já estão em cima da figura do senhor Bolsonaro e de toda o núcleo principal da Orcrim, uma série de generais, né? Vamos pegar aqui um que sempre fez muitas bravatas também, e que queria virar a mesa. Pois bem, a mesa caiu na cabeça dele, que é o general Heleno. General Heleno, quem diria esse general? Vai passar uma etapa agarrado, né? Vai passar uma etapa agarrado. O que ele dizia? Vamos ver se dá para pegar aqui. Ele dizendo que não terá revisão do VAR. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Vamos recordar aqui. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Então, general, o senhor esperou o contato, e o contato veio de uma forma muito contundente para o senhor, né? Agora, ontem, o ponto alto desse julgamento, e que pegou todo mundo de surpresa, né? Foi o momento em que o ministro Alexandre de Moraes pede uma parte para a ministra Carmen Lúcia, e todo mundo pensou que ia ser uma parte assim, só. Não, mas a parte teve uma apresentação de um vídeo que é absolutamente devastador e demolidor e irrespondível para essas pessoas da extrema-direita. Porque ninguém entra para comentar alguma coisa sobre esse vídeo aqui. Vamos pegar o que o ministro fez. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, ele apresentou esse vídeo aqui das bravatas de Bolsonaro. E eu estava ao vivo com vocês aqui, né, na janelinha do lado, fazendo as minhas
as minhas considerações ali, fiquei estupefato, fiquei impressionado. Mas vamos ver aqui, vamos lá. Grave ameaça. Não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas... Gente, foi constrangedor até, né? O ministro Alexandre de Moraes mostrando isso. Nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser cadeira! Gente, a apresentação dessas imagens, elas foram necessárias, né? Algumas pessoas acharam, será que ele deveria ter mostrado? Eu acho que sim, porque uma coisa é se falar o que houve, outra coisa é mostrar o que aconteceu, né? Vamos lá. Deixe de oprimir o povo brasileiro! Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, e aqui foi dito corretamente, nesse plenário da primeira turma, que o que nós decidimos aqui vale para todos os tribunais e todos os juízes do país. Algum de nós aqui, o nosso eminente decano, algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime, se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o Judiciário? Após isso que ocorreu em 7 de setembro de 2021, todos aqui no Supremo, e o presidente e o ministro Flávio Dino ainda não se encontravam, passaram a sofrer 10 vezes mais ameaças. E eu, obviamente, 1000 vezes mais ameaças. Isso não é uma grave ameaça ao funcionamento do Judiciário? Determinar, arquive o inquérito, chega, saia. Por favor. Parece que essa figura, eu vou tratar no meu voto, é uma coação institucional, que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, coagir uma instituição para que se arquive algum inquérito, para que se arquive um processo, isso é inadmissível e faz parte dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente, porque nesse dia fui eu. Se eu arquivasse, se eu curvasse a cabeça e covardemente aceitasse e passasse para outro relator, amanhã seria o outro relator. Ou seja, é um crime não contra o Alexandre de Moraes, um crime contra o Estado Democrático de Direito, um dos poderes, o Poder Judiciário. Agora, foi muito interessante também quando ele mostra as faixas, né? E diz o seguinte: olha, essas faixas aqui estão pedindo intervenção militar. Não é com Mauro Cid no poder, não é com Braga Neto no poder, não é com Heleno no poder, não é com Paulo Sérgio no poder, é com Bolsonaro no poder, mostrando que o principal interessado era o chefe da Orcrim.
Agora, a extrema-direita não tem como responder esses fatos, né? Ou sobre esses fatos. Vamos ficar num chororô muito grande, mas sobre o chororô eu vou conversar com vocês no nosso encontro mais tarde, tá bom? Por enquanto eu fico por aqui, eu vim para dar um grande abraço em você e dizer aqui que, olha, a fila andou e agora é só acompanhar como é que vão ser a remessa dessas criaturas para cada uma das unidades prisionais que cada um terá o seu destino selado, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até mais tarde. Tchau.